Paz pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de compartilhar um texto que está na carta de Paulo aos Efésios, onde o apóstolo Paulo ele passa uma mensagem muito importante para os irmãos de Éfeso, ali da cidade de Éfeso, um lugar onde ele havia estabelecido uma igreja, né? E Paulo ele fala sobre a relação entre Cristo e a igreja e a relação entre o esposo e a esposa. Hoje eu quero comentar com vocês especificamente sobre este ponto, né? Ele diz assim: maridos, amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Eu gostaria de refletir, principalmente com os maridos, né? Como que nós temos amado a nossa esposa? Como será que tem sido o nosso comportamento em relação a elas? A Bíblia diz assim: ame a sua esposa. Marido, ame a sua esposa. Primeira coisa que nós entendemos, e o que já é óbvio para nós, é que nós devemos amar a nossa esposa. Mas João, na sua epístola, ele diz assim que a gente não deve amar só em palavras, mas também em ações. Então eu creio que não é relevante nós dizermos eu te amo, mas as nossas ações não concordarem com essa frase. Então é importante que a boca diga eu te amo e as mãos e o olhar e o semblante mostre isso verdadeiramente. É importante que as nossas ações mostrem para a nossa esposa que nós a amamos. Isso é fundamental, né? E o apóstolo continua dizendo, e ele fala assim, como Cristo amou a igreja. Ou seja, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. E se nós olharmos para o amor de Cristo, nós percebemos que o amor de Cristo ele é um amor gigantesco, né? Um amor que Cristo ele não consegue conter dentro do seu peito. Ele tem que demonstrar isso através de ações, né? E uma das primeiras ações aqui que nós podemos refletir sobre o amor de Cristo demonstrado para com a igreja é quando Cristo ele deixou toda a sua glória, né? Ele deixou o canto dos milhares de anjos que o cercavam, né? Ele deixou o canto dos serafins, né? Ele deixou o seu corpo glorificado no céu, a companhia de seu Pai ali em espírito, né? Presencialmente, e ele simplesmente, como diz em Filipenses capítulo 2, ele sendo como Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, né? Então ele veio até esta terra e renunciou à sua glória, porque era necessário que ele viesse aqui como filho de Deus, como um homem encarnado, e padecesse em favor da sua igreja. E a primeira lição é renúncia. Será que nós nos casamos, mas queremos viver a vida de solteiro ainda? Será que nós somos capazes de renunciar um pouco dos nossos costumes quando solteiros, né? Para que agora a gente tenha as verdadeiras responsabilidades que se exigem de um marido dentro de casa? Né? A renúncia é parte fundamental da nossa demonstração de amor para com a nossa esposa. Será que nós estamos renunciando o nosso tempo para ficar com a nossa esposa? Aí vai uma experiência própria. Quando eu não era solteiro, eu jogava muito videogame, mas jogava mesmo, né? Jogava futebol, jogava horas, né? E eu começava a jogar às vezes 11 horas da noite e ia parar 3 da manhã, né? Eu me arrependo disso, poderia ter estudado mais, né? Também não sou contra jogar, mas enfim, jogava muito tempo. E quando eu me casei, né, logo no começo do meu casamento, a minha esposa me chamava, né, para nós irmos deitar juntos, né, e dormir juntos. E eu falava assim, não, já vou, agora estou jogando, né? E isso entristecia ela, né? Até que eu percebi que agora não era mais o Anderson sozinho, não era mais o Piotr sozinho. Agora eu tinha casado, né? E eu tinha que renunciar a algumas coisas, né? E uma pessoa, ela me disse, olha, jamais deixe
Eu contei isso para a pessoa e ela disse assim, jamais deixe de deitar com a sua esposa para jogar videogame. E eu percebi que ali eu já tinha que ter renúncias, né? Renúncias, e demonstrar esse amor para com a minha esposa através de renúncia. E eu quero te perguntar, homem que está me ouvindo, o que tem entristecido a sua esposa, né, que você deve renunciar? O que tem entristecido a ela, que se você renunciar, vai alegrá-la, vai demonstrar o seu amor para com ela? É importante pensar nisso, porque Cristo renunciou à sua glória por amor à igreja, e nós devemos amar a nossa mulher como Cristo amou a igreja. Então, renuncie, renuncie, você demonstrará o seu amor. Outro ponto bastante importante é que Cristo ele é amigo da sua igreja. Né? Cristo, através da pessoa do seu Espírito Santo, ele inspirou toda a Bíblia Sagrada como uma carta gigantesca, né? Para que a igreja ela tivesse instrução daquilo que Cristo queria dizer a ela. Então, tudo que a igreja precisa saber de Cristo, toda a conversa entre Cristo e a igreja está nas páginas da Bíblia. Né? E a igreja, por outro lado, ela pode se comunicar com Cristo através da oração. Então há um diálogo onde Deus ele revela Ele mesmo através da Bíblia e onde a igreja conversa com Deus, o adora, conversa outros assuntos com Ele através da oração. Há um diálogo, há um encontro de comunicação ali. Né? E da mesma forma deve ser entre o marido e a mulher. Vocês devem ter diálogos, né? Vocês devem ser amigos. Né? Porque se você não está conversando com a sua esposa, você conversará com outra pessoa. Né? E se a sua esposa não está conversando com você, porque você não conversa com ela, ela vai conversar com alguém. Né? E eu acredito que o maior amigo que a sua esposa deve ter é você. E o maior amigo que ela, aliás, a maior amiga que você deve ter é a sua esposa. Né? Então que haja diálogo, tire tempo para conversar. Isso também foi uma barreira muito grande que eu precisei vencer no começo do meu casamento. Né? Às vezes eu chegava em casa e o homem quando chega do trabalho não quer falar, mas a mulher é totalmente ao contrário, ela quer falar. Minha esposa me contava muitas coisas e às vezes eu não queria ouvir, né? Me faltava um pouco de paciência. Né? Mas depois eu aprendi que era necessário que eu ouvisse, porque é importante para ela. É normal bater cabeça, e eu bati muita cabeça no começo, mas eu percebi que é necessário ouvir, é necessário que haja um diálogo, é necessário que haja uma comunicação, né? Porque o que solidifica um casamento é a amizade. Então é preciso que haja um diálogo, uma comunicação. Né? E o terceiro ponto que eu quero colocar para você que está me ouvindo aqui é que Cristo ele colocou a vida da igreja acima da sua própria vida. Porque Cristo ele se entregou na cruz. Sim, Jesus se entregou na cruz por amor à igreja, para que a igreja vivesse. Porque se Cristo não tivesse se entregado na cruz, todos nós estaríamos mortos em delitos e em pecados, como diz Efésios 2:1. Então Cristo se entregou para que eu tivesse vida. Um puritano antigo, ele fez uma poesia muito linda e ele diz assim: a maldição de Cristo foi a minha bênção, a miséria de Cristo foi a minha riqueza, a morte de Cristo foi a minha vida. Então Cristo, ele colocou a vida da igreja acima da dele e se entregou na cruz por amor a ela. E como nós aplicamos isso na relação entre homem e mulher? O homem deve compreender que a vida da sua esposa deve estar acima da sua própria vida. O cuidado para com a sua esposa, o zelo para com a sua esposa, o cuidado e a atenção para com a vida dela. E como nós aplicamos esse conceito na relação entre marido e esposa? É preciso que a gente entenda que quando nós assumimos um compromisso com a nossa esposa, nós nos tornamos o escudo delas, a proteção delas. Então, antes que o guerreiro tome a pancada, quem toma é o escudo. Então, antes de a minha esposa tomar a pancada, eu tomo. Eu exponho a minha vida em proteção à vida dela. Eu dou a minha vida, se necessário, pela vida dela. É importante que a vida dela seja colocada acima da minha vida, ainda que custe a minha vida, para que ela viva. É importante, queridos, que a gente aprenda isso na prática. Né, que a gente ame a nossa esposa como Cristo amou a igreja, a ponto de renunciar por ela, a ponto de ser amigo dela, a ponto de se entregar por ela.
E vai aqui algumas dicas práticas do apóstolo Paulo. Que a gente gaste mais tempo orando junto com a nossa esposa. Que a gente gaste mais tempo lendo a palavra para ela, explicando a palavra para a nossa esposa. Porque ele diz isso lá, ele fala assim, santifique a sua mulher como Cristo santifica a igreja. Então eu preciso meditar junto com a minha esposa. Deus tem me dado esse hábito e essa graça de compartilhar com a minha esposa alguns posicionamentos teológicos. Né? E nós discutimos isso e nós achamos prazer nisso. Né? Porque o casamento ele deve ter como alicerce a palavra de Deus, porque a palavra de Deus sustentará o casamento. Então eu queria que você meditasse nesses pontos e praticasse isso. A partir de hoje, comece a renunciar àquilo que você vê que chateia a sua esposa. Né? Comece a conversar mais com ela. Tá? Comece a se pôr como um escudo e quando ela estiver passando por um momento difícil, não ataque ela, mas a proteja. Né? Comece a ler a palavra com ela, a orar com ela. Tá? Esses princípios fundamentais, eles podem reestruturar todo o nosso casamento, eles podem levantar uma vida conjugal que estava sendo destruída. Né? Então, esse é o meu conselho para você, que você e eu venhamos amar a nossa esposa, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Lute pela sua esposa, lute pelo seu casamento. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.